O Lula, que recebe um narcoterrorista procurado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, recebe esse cara com honras de chefe de Estado e chama de amigo. O Lula, amiguinho do tráfico de drogas, que inunda a América, que o contribuinte americano gasta fortunas tentando combater na guerra ao tráfico, guerra às drogas. Será que o interesse americano está sendo preservado? Vamos discutir isso. Isso precisa mudar. A política americana em relação ao Brasil precisa e vai mudar. Por que o líder mais popular do Brasil, está inelegível graças a uma canetada de meia dúzia de asseclas do Alexandre? Aliás, é o contrário exatamente do que decidiu a Suprema Corte dos Estados Unidos no início dessa semana. Tudo isso precisa ser entendido. E os depoimentos e documentos que nós vamos levar vão passar a fazer parte dos registros públicos e dos anais do Congresso dos Estados Unidos. Podem chorar à vontade. Não vão conseguir apagar. Quem for buscar vai saber essa audiência. A gente vai entregar um relatório com essas violações. Tá bonito já o relatório. Revisão da Ludmilla, ó. E como diz a carta, estes fatos vão passar a orientar a política externa dos Estados Unidos. Esse governo da democracia relativa, colocado no poder com a ajuda dos Estados Unidos, isso foi bom para o interesse americano? Eles estão lá para defender os interesses americanos e os direitos humanos internacionais. Foi bom para isso? O Lula pró-Hamas, que chama os judeus, que aliás tem um apoio gigantesco no Congresso americano, que chama os judeus de nazistas, comunidade judaica vai ser fundamental na pressão dentro do Congresso dos Estados Unidos. Vocês podem ter certeza. O Lula, aliado da China, isso vai de encontro aos interesses americanos. Lula, aliado do Irã. O Lula que diz por aí que quer tirar o dólar como moeda global de comércio, utilizando os BRICS. O Lula, que recebe um narcoterrorista procurado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, recebe esse cara com honras de chefe de Estado e chama de amigo. O Lula, amiguinho do tráfico de drogas, que inunda a América, que o contribuinte americano gasta fortunas tentando combater na guerra ao tráfico, guerra às drogas. Será que o interesse americano está sendo preservado? Vamos discutir isso. Isso precisa mudar. A política americana em relação ao Brasil precisa e vai mudar. E os Estados Unidos têm medidas de fato, muito sérias contra as ditaduras. Uma vez que o país é percebido como ditadura nos Estados Unidos, vem sanções ao país e sanções aos membros da ditadura. Vocês que apoiam esse regime, porque acham que é menos pior do que o bolsonarismo, vocês têm ideia do tamanho da fatura que vocês estão gerando? Essas sanções já existem em países como a China, Coreia do Norte, Rússia, Venezuela, Nicarágua e vários outros. O Brasil está diferente desses países? Então pode ser que isso não aconteça nessa administração no governo Biden. É uma mudança gradual. Mas tudo indica que em janeiro pode ser que haja uma mudança no governo dos Estados Unidos. E aí, hoje, né? Trump está garantindo a nomeação dele, Nikki Haley está pulando fora. E aí? O Trump já sabe bem da situação do Brasil. Muito bem. Eu garanti pessoalmente que ele soubesse muito bem. A ele ou o entorno dele. E ele adora o Bolsonaro. Trump adora o Bolsonaro pessoalmente. A mídia conservadora americana já está por dentro. Já está sabendo o que está acontecendo. E agora tem os congressistas, né? E eu vou dizer para vocês, essa viagem é uma puta de uma viagem, tá?
Essa é só uma das agendas, e é a agenda mais importante, de fato, mas não é a única agenda. É a agenda mais importante, mas não é a única. O Arthur Lira, inclusive, já autorizou a missão em caráter oficial. Deixa aqui eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Autorizando o deputado Eduardo Bolsonaro. Atendendo a solicitação, autorizo sua participação em agenda, trabalhos do IES Brasil, porque vai ter encontro também. Um abraço, pessoal da IES Brasil. Na cidade de Washington, incluindo reunião com congressistas no dia 12, reunião com o embaixador de Israel nos Estados Unidos, dia 13, reunião com lideranças da comunidade brasileira, dia 14, considerando afastamento, bababá, missão oficial sem ônus para essa casa, ou seja, os deputados estão pagando do próprio bolso, nos termos tal, tá aqui Arthur Lira. Quem sabe, não posso falar aqui, mas quem sabe a gente não tenha mais uma agenda surpresa. Não posso comentar agora, mas ó, quem sabe, vai que rola. Pois bem, sobre o Congresso. Até agora, nós temos na lista de testemunhas o deputado Gustavo Gaia, o deputado Eduardo Bolsonaro e eu. Também vamos ter especialistas da Heritage Foundation sobre Brasil. O Heritage, para quem não conhece, é o mais renomado think tank dos Estados Unidos para opinarem sobre a situação que está acontecendo no Brasil. E, felizmente, já faz anos que eu estou em contato com o pessoal da Heritage. Vocês sabem o Diálogo de Carvalho, né, que foi em homenagem, eles criaram em homenagem ao Olavo de Carvalho. Vai ter a segunda edição agora em maio, eu vou voltar a palestrar lá. Já palestrei lá com o Alan dos Santos, inclusive no ano passado, juntos. E com a Ludmilla não, estava o Alan dos Santos, eu e estava mais alguém que eu não me lembro quem. Então, a gente começou lá a explicar para os intelectuais, para a academia, etc., os detalhes do que se passava no Brasil. Nas duas últimas visitas que a gente fez a Washington, nós fomos à Heritage. É o trabalho de formiguinha, a gente vai cercando por todos os lados. A gente também aumentou os laços com a imprensa americana, vai noticiar o encontro. Mesmo que a mídia brasileira finja não ver. Então, eu fico muito feliz. Aliás, deixa eu cometer uma inconfidência aqui. Antes de eu tornar público esse encontro, eu fiz um teste. Eu vazei as informações para a CNN Brasil. Peguei um repórter lá da CNN Brasil e vazei as informações para ele. Olha, vai ter esse evento, essa audiência, etc, etc. Sabe o que a CNN Brasil fez? Fingiu que não recebeu. Não publicou. Bom, será que não é notícia o fato de que vai ter uma audiência sobre direitos humanos e democracia do Brasil no Congresso dos Estados Unidos? Caladinhos. Depois reclamam que eu digo que vocês não são jornalistas. Vocês são militantes, porque não atende à propaganda. Mas vocês vão ter que noticiar, fiquem tranquilos, vocês vão ter que noticiar. E eu fico muito feliz que a direita esteja acordando para esse momento único, porque o próprio presidente Bolsonaro entendeu a importância desse momento. E eu vou cometer mais uma inconfidência aqui, de ler a mensagem que o presidente Bolsonaro mandou para os parlamentares da oposição. Vou ler, abre aspas. Missão importante, diz o presidente Bolsonaro, em caps lock. Amigos parlamentares, vírgula, deputados e senadores brasileiros receberam um convite oficial para falar no parlamento americano no dia próximo, no próximo dia 12/3/2024. Diz o presidente Bolsonaro, será um momento histórico para falar sobre a grave situação da democracia no Brasil. Precisamos de uma comitiva em caps lock, né, em maiúsculo, forte para denunciar o que está acontecendo em nossa nação. Quanto maior a nossa delegação, mais forte será o impacto dessa audiência que acontecerá dentro do Congresso americano. Até o momento, 11 parlamentares brasileiros já confirmaram presença na comitiva. Sugerimos que quem puder vá, exorta o presidente Bolsonaro. Contamos com a presença dos senhores. Essa pode ser a nossa última chance. Segundo o presidente Bolsonaro, esta pode ser a nossa última chance. O mundo saberá. Interessados,
entrar em contato com o deputado Gayer, assinado Jair Bolsonaro. Eu queria muito que o próprio presidente Bolsonaro fosse convocado. Queria ver o que ia acontecer. Ah, mas o Xandão ia negar. Não tem problema. Melhor, tomara que negue. Que aí a gente prova o que a gente está dizendo lá. Mais um fato. Agora, o mundo saberá. Como diz o presidente Bolsonaro, o mundo saberá. O que eu penso aqui, o problema é o seguinte. Só 11 parlamentares, 11 parlamentares em uma missão dessa tão importante. Daqui a pouco vai entrar aqui conosco o Marco Antônio Costa, já tá nos esperando. Quero discutir isso com ele. 11 parlamentares numa missão dessa? Depois do fracasso lá do ano passado, eu não ter conseguido quórum que vocês fossem, agora tem 11. Vocês são convidados para o Congresso dos Estados Unidos para falar, exortados pelo Bolsonaro. Para vocês falarem o que vocês não podem falar no Brasil, que vocês reclamam que não adianta nada, que o trabalho de vocês no parlamento não adianta nada. E aí só 11 vão? Vocês estão de brincadeira comigo? Ai, mas Paulo, não marcaram com antecedência, o convite não estava, o meu nome não estava no convite original. Eu não deixo de frescura. E que diabo você tem de mais importante para fazer na semana que vem do que expor ao mundo o que se passa no Brasil? Que compromisso maravilhoso é esse que você tem? Ai, vou tomar falta se o Pacheco não autorizar a missão. Ah, nossa, vai tomar falta, caramba! Nossa, hein? Vamos falar para as pessoas que estão presas com 17 anos no 11 de janeiro, pelo 8 de janeiro, que você não foi porque senão você ia tomar falta. Ai, mas Paulo tem que pagar a passagem do próprio bolso. Ô, cara pálida, eu tô pagando a passagem com dinheiro de quem? Quanto de dinheiro você acha que eu já enfiei nessa brincadeira toda para chegar até aqui? Quem que você acha que paga? Sou eu, porra! E pior do que isso, mais do que o dinheiro que eu coloco, eu tô me colocando em risco. Eu tô colocando a segurança financeira, segurança da minha família, que implora para que eu pare o que eu tô fazendo. Eu tô colocando um alvo gigantesco nas minhas costas. Todas as minhas contas bloqueadas, não consigo vender curso. Tive que sair da Jovem Pan. Não posso viajar, não posso dar palestra porque não tenho passaporte. Daí eu fiz o Locals, o cara foi lá e forçou o Locals a fechar no Brasil com os meus assinantes dentro. Eu não tô. Então, não, mas eu não posso, não vou pagar a passagem. Minha mulher vai encher o saco. Meu filho, você está brincando de ser deputado? Você está brincando de ser senador? E tem o seguinte, meu amigo, eu não tenho mandato popular. Eu não tenho mandato popular. Não tenho porque não quero, diga-se de passagem. Mas não tenho e não quero ter. Você sabe o que é mandato? O nome mandato é o povo dizendo que vocês podem e ao mesmo tempo devem representar a eles. Eu não tenho isso. Eu não recebo um puto do erário. Vocês recebem. Ou vocês estão com medo também? Essa é aquela cena, tem uma cena que eu gosto do filme Coração Valente, quando o William Wallace, ele vai lá na frente, carregando a bandeira da Escócia e tal, porra, com a cara pintada, e aí ele olha para trás e vê os cagões, olha eles no olho, deixando o William Wallace sozinho. Vocês são os cagões ou vocês vão para a batalha? Ninguém tem desculpa para não ir. Gosto muito de vários de vocês são meus amigos, mas aí vocês me desculpem, a minha função não pode ser exercida corretamente se eu não cobrar vocês. Ricardo Salles, meu amigo, cadê você? Cadê você? Vai estar lá? Você é um dos deputados mais votados de São Paulo, estava cotado para ser prefeito, ia ser eleito prefeito de São Paulo. Até agora você não contribuiu com essa causa. Estou te cobrando publicamente. Luiz Felipe, gênio, alto nível. Adoro, cara, nota 10. Brinco que ele seria um pai fundador do Brasil. Cadê? Senador Rogério Marinho, líder. Cadê a liderança? Altineu, deputado, líder. Espero ele lá também.
Senador Flávio Bolsonaro. Não teve uma visita aqui nos Estados Unidos? Senadora Damares, por onde andas? Astronauta, tá no mundo da Lua? Fazendo podcast? Cadê toda aquela turma eleita dizendo que era direita? Tereza Cristina, você não tem nada para falar sobre os ataques do agro brasileiro, não? E a segurança, e ataques também à segurança alimentar global? Sérgio Moro? Vai ficar esperando seu próximo ser caçado? A Bia Kicis eu duvido que não vá, por exemplo. Nota 1000 ela. Pois bem, se eu vou com 11, eu vou com 11. Não sei nem quem são os 11. Pode ter gente que eu não gosto lá, mas tá tudo certo, vamos todo mundo junto. Eu sou otimista. Eu acho que vai muito mais. Eu acho que vai muito mais. E vão estar lá comigo Rodrigo Constantino, Alan dos Santos. Que cena bonita. O Alan sentado lá no Congresso dos Estados Unidos, de paletó e gravata. O Monarque vai estar lá também. A juíza Ludmila Grilo, o Coronel Gerson, Leandro Ruschel. Vai ter gente da ASFAV representando as famílias do 8 de janeiro. Fio Diário vai estar lá cobrindo com o Marco Antônio, que está aqui esperando para falar com a gente. A gente vai estar lá. Eu quero todas essas faces bonitinhas na foto histórica. A vocês, deputados e senadores, eu faço o apelo. Não deixem de ir, não percam esse momento. Você não tem desculpa para não ir. Papo duro. De amigo para os que são meus amigos e de jornalista para os que não são. A vocês que estão em casa. Nossa enorme audiência, colossal. Estamos aqui com 21 mil pessoas nos assistindo. Nesse momento tem mais gente nos assistindo do que a soma da Jovem Pan com a CNN. A soma. Não é mais do que a Jovem Pan, é mais do que a CNN, não. Tem 21 mil pessoas nos assistindo. Está faltando curtida nesse vídeo, é verdade. Mas 21 mil pessoas assistindo. 9.700 no YouTube da Jovem Pan, 10.900 no YouTube da CNN. Então a gente passou a soma. Passar a soma é bom, né? Porra, passar a soma é bom. Então eu peço a vocês que estão em casa, eu vou pedir duas coisas, sopidão. A primeira delas é, me ajuda, cobra os deputados e os senadores. Cobrem os deputados e senadores. Não vão ter desculpa para não ir. Só se o filho estiver no hospital, essas coisas de força maior. Não tem nenhum lugar mais importante para alguém estar, algum senador da oposição, algum parlamentar da oposição, não está lá no dia 12, às 10h30 da manhã. Zero, não tem desculpa. Esses caras trabalham para vocês. Vocês são os patrões. Cobrem. Esse é o trabalho deles, não é o meu trabalho. Mesmo não sendo o meu trabalho, eu vou continuar fazendo de bom grado, enquanto Deus, e toda a glória disso é dele. Toda a glória é dele, Nosso Senhor. Foi ele que abriu as portas. Foi ele que fez tudo isso acontecer. Contra tudo e contra todos. Eu fui só um instrumento. Não vale, Deus já usou até jumento. Não vale mais que isso, não. Mas se eu tiver só Deus do meu lado, já estou forte. Não preciso nem dos 11, né? Por que o líder mais popular do Brasil, está inelegível graças a uma canetada de meia dúzia de asseclas do Alexandre? Aliás, é o contrário exatamente do que decidiu a Suprema Corte dos Estados Unidos no início dessa semana. Tudo isso precisa ser entendido. E os depoimentos e documentos que nós vamos levar vão passar a fazer parte dos registros públicos e dos anais do Congresso dos Estados Unidos. Podem chorar à vontade. Não vão conseguir apagar. Quem for buscar vai saber essa audiência. A gente vai entregar um relatório com essas violações. Tá bonito já o relatório. Revisão da Ludmila, ó. E como diz a carta, estes fatos vão passar
a orientar a política externa dos Estados Unidos. Esse governo da democracia relativa, colocado no poder com a ajuda dos Estados Unidos, isso foi bom para o interesse americano? Eles estão lá para defender os interesses americanos e os direitos humanos internacionais. Foi bom para isso? O Lula pró-Hamas, que chama os judeus, que aliás tem um apoio gigantesco no Congresso americano, que chama os judeus de nazistas, comunidade judaica vai ser fundamental na pressão dentro do Congresso dos Estados Unidos. Vocês podem ter certeza. O Lula, aliado da China, isso vai de encontro aos interesses americanos. Lula, aliado do Irã. O Lula que diz por aí que quer tirar o dólar como moeda global de comércio, utilizando os BRICS. O Lula que recebe um narcoterrorista procurado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, recebe esse cara com honras de chefe de Estado e chama de amigo. O Lula amiguinho do tráfico de drogas, que inunda a América, que o contribuinte americano gasta fortunas tentando combater na guerra ao tráfico, guerra às drogas. Será que o interesse americano está sendo preservado? Vamos discutir isso. Isso precisa mudar. A política americana em relação ao Brasil precisa e vai mudar. E os Estados Unidos têm medidas de fato, muito sérias contra as ditaduras. Uma vez que o país é percebido como ditadura nos Estados Unidos, vem sanções ao país e sanções aos membros da ditadura. Vocês que apoiam esse regime, porque acham que é menos pior do que o bolsonarismo, vocês têm ideia do tamanho da fatura que vocês estão gerando? Essas sanções já existem em países como a China, Coreia do Norte, Rússia, Venezuela, Nicarágua e vários outros. O Brasil está diferente desses países? Então pode ser que isso não aconteça nessa administração no governo Biden. É uma mudança gradual. Mas tudo indica que em janeiro pode ser que haja uma mudança no governo dos Estados Unidos. E aí, hoje, né? Trump está garantindo a nomeação dele, Nikki Haley está pulando fora. E aí? O Trump já sabe bem da situação do Brasil. Muito bem. Eu garanti pessoalmente que ele soubesse muito bem. A ele ou o entorno dele. E ele adora o Bolsonaro. Trump adora o Bolsonaro pessoalmente. A mídia conservadora americana já está por dentro, já está sabendo o que está acontecendo. E agora tem os congressistas, né?